paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos e irmãs. Vamos tratar nesse vídeo acerca dos dons do Espírito, contido lá em 1 Coríntios, capítulo número 12. Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que outras vidas venham a ser edificadas. Vamos lá para o vídeo. No vídeo passado nós falamos acerca do dom da palavra da sabedoria. Hoje nós vamos tratar acerca de mais um dom da classificação de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento, né? Aprendemos que o dom são dádivas para a igreja cumprir a sua missão aqui na terra, né? Até que Jesus venha nos buscar, né? Então vamos relembrar. Quantos são os dons? Digita aí nos comentários. 9, certo? 9 são os dons. Amém? Glória a Deus. Quais são esses dons? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, profecia, dons de curar, maravilhas, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernir os espíritos, né? Aprendemos que o propósito de Deus em distribuir os dons é que a sua igreja na terra seja edificada, alavancada, amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar do dom que é conhecido principalmente no nosso meio, no meio pentecostal, como o dom da revelação, né? Em algumas traduções ou transliterações, a Bíblia fala palavra da ciência, e outros fala palavra do conhecimento. Esse dom é conhecido em nosso meio pentecostal como o dom da revelação. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo número 4, versículo 10 e 11. Vamos lá. Cada um administre ao outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém, irmãos? Então nós vimos aí, né, que tudo é para glorificar o nome de Deus. Esquece eu, esquece você, esquece nós. É tudo para a glória de Deus. Mas também nessa leitura aqui eu quero dizer que Pedro, né, aqui nos exorta acerca da administração dos dons concedidos por Deus ao homem, né? Pedro usou aqui a figura de um despenseiro, que é o mesmo que um empregado doméstico, melhor dizendo, né? Mordomo, enfim. Quem trabalha nessa função cuida de toda a casa. Foi assim com José lá na casa de Potifar, né? José era um despenseiro da casa, ele cuidava inclusive das finanças, da limpeza, das refeições, enfim, ele administrava a casa de Potifar. E Pedro nos fez lembrar dessa figura, um despenseiro, um administrador, né? E essa parábola, conjecturando, né, foi tão somente para nos alertar, ou seja, nós, dispenseiros da obra do Senhor, com relação ao uso desses dons. Irmãos, tem muita gente brincando, usando os dons do Espírito Santo, né? Qual foi a ordem que Jesus deixou para todos os seus servos e discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Essa missão parece simples e fácil quando só dizemos, quando só colocamos para fora, expressamos essa fala. Mas, infelizmente ou felizmente, não é.
A prova disso é que ele ordenou que antes os discípulos, ou seja, os apóstolos, né, antes de começarem a fazerem visitas, começarem a fazer o ide que ele tinha deixado para fazer, ele ficasse em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então fazer o ide do Senhor já cai por terra essa coisa de que é fácil. Não é fácil fazer o ide. Já caiu por terra essa coisa. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então precisa ter esse poder do alto para fazer de maneira correta o ide do Senhor. E conosco não é diferente, irmãos. Assim como foi com aquele apóstolo, conosco não é diferente. Para cumprirmos essa tarefa árdua, né, é necessário que estejamos revestidos, né, revestidos, e usemos os dons da forma correta, ok? Estamos pregando Cristo, né, para uma nação idólatra, para uma nação incrédula, onde muitos precisam ver, presenciar para crer. Por isso, irmãos, os dons são importantes nas nossas vidas. Precisamos buscarmos esses dons. Amém? Glória a Deus. Qual o dom que você deseja em que Deus lhe use? Escreve aí nos comentários, aí, por favor. Escreve aí nos comentários. Qual o dom que você gostaria de ser usado por Deus? Glória a Deus. Nós vamos estar orando após a leitura dos comentários. Amém? Glória a Deus. Os dons, o dom que estamos tratando hoje é o dom da palavra do conhecimento, conhecido como o dom da revelação. Pois bem, mas o que é esse dom, pastor? Pronto. O ensino da palavra de Deus ou verdades de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Se relaciona com a capacidade humana sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas a nós, ou seja, ocultas ao homem, o que o homem não é capaz de enxergar. Por isso é chamado de dom da revelação, porque é concedido pelo Espírito Santo, sai da nossa capacidade humana, né? E qual a função do dom da revelação? Primeiro, o dom da revelação não visa servir a propósitos triviais, banais, tais como, observe, descobrir de onde veio Deus. Isso é um propósito banal. Para que eu vou pedir o dom da revelação para descobrir? Isso é oculto ao homem. E só é dado assim através de revelação. Mas com que finalidade é que eu vou pedir um dom tão importante como esse para descobrir de onde veio Deus? Outro aqui é descobrir a identidade da mulher de Caim. Irmãos, o dom é para edificação, não é para trazer confusão. Ok? Não é para trazer confusão. Se você quer um dom para estar buscando isso, descobrir esses pormenores que a Bíblia deixou-nos oculto, né? Então somente creia que Deus disse: eu sou o que sou, e acabou. De onde veio Deus? Pergunta banal, irmão. Então, queridos, entendamos que a manifestação sobrenatural desse dom tem a sua função. Qual é a função? A finalidade de preservar a vida da igreja, tanto espiritual quanto física, livrando
de qualquer engano ou artimanha do maligno. Essa é a principal finalidade. A principal, eu estou dizendo não que seja só essa finalidade, mas eu estou dizendo a principal finalidade do dom da revelação é não deixar a igreja cair nas artimanhas, no engano do maligno. Vamos comprovar biblicamente, Mateus capítulo 24, do 4 ao 5, depois nós vamos ler o 11. Vamos à leitura. E Jesus respondendo lhe disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ainda aqui no 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Glória a Deus. Então nós já estamos vendo esse cumprimento aí. Então esse dom da revelação divina é para que a igreja do Senhor não esteja nesse engano. Amém? Vou citar aqui um exemplo que Deus usa, né, com esse dom para preservar o povo dele, né? O profeta Eliseu, né, revelados aos planos de guerra do rei da Síria quando estava projetado para atacar a Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo número 6, do 8 ao 17. Observe o que diz. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar, né, de que o homem de Deus lhe dissera e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Né? O 11 diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e disse-lhe: não me fareis saber dos nossos e pelo rei de Israel? E disse-lhe um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. O 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e disse-lhe: eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Observe. E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E você nota aqui que Deus revelava a Eliseu para passar para o rei, e o rei ali não ia, e o povo de Israel não foi esmagado por aquele rei da Síria naquele momento, naquela ocasião, porque Deus, através de Eliseu, dava assim a revelação do que estava oculto, porque o rei falava em seu quarto de dormir e Deus revelava a Eliseu. Eliseu ia lá e falava para o rei. Para quê? Para livramento do povo de Deus. Amém? Já no Novo Testamento, esse dom, irmãos, foi manifesto quando Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira.
um versículo um conteúdo que nós já conhecemos muito, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículos 1 ao 11. Meus irmãos, então nós estamos vendo aí que outro tipo de revelação que Deus revela quando está algo nas nossas vidas em oculto ao Espírito Santo do Senhor, no caso ao profeta, achando nós que podemos esconder algo do Senhor. Então tá vendo aí outro tipo de revelação para combater no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, a mentira. Nós vimos aí, né? E vamos ler ainda aqui Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Foi o caso de Ananias, o caso que eu falei, o caso de Ananias e Safira. Nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. E ainda em Lucas 8:17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz, ou seja, de vir à tona, né? Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo número 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então, o dom da revelação é para combater a mentira no meio da igreja do Senhor. Mateus capítulo 2, o versículos 12 e 13, observe o que diz aqui. E sabendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mais um, aqui também, né? Mais uma finalidade, que é livramento. Quando a igreja do Senhor está precisando de um livramento, Deus usa alguém em seu meio para assim trazer a revelação divina e dar fuga, dar livramento para aquele povo ali. Amém? E foi assim com o próprio Jesus. Foi assim com o próprio Jesus. Jesus, o anjo veio em sonho a José e mandou pegar o menino e Maria, porque Herodes procurava matar. Então o anjo veio para livramento, para cumprimento da obra do Senhor. Então vamos lá para a gente finalizar. 1 Coríntios, capítulo número 2, 10, depois o 12 e o 13, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não receberemos o Espírito do mundo, né? Mas o Espírito Santo que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por meio de Deus. O 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, as espirituais das espirituais, fazendo distinção. E para encerrar, nós vamos ler Isaías 46, 9 e 10. Diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E o 10 e último diz: que anuncio o fim desde o princípio, ó glória, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, assim diz o Senhor. Então, finalidade
do dom da revelação, ou seja, da palavra da ciência. Finalidade. Qual é a finalidade, pastor? Preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno.